Equívoco de Freud: a sexualidade humana é uma pulsão. Porque o sexo é uma forma de comunicação íntima, ele não é uma pulsão. Façamos uma viagem no tempo e desembarquemos em Viena no início do século XX. O Sigmund Freud formulou seus 3 ensaios aí sobre a teoria da sexualidade. Neles um conceito essencial que é a pulsão sexual. Do ponto de vista atual, o fundador da psicanálise nos deu um belo presente grego que originou um mito moderno. Quando se trata de sexo, o ser humano é como qualquer outro animal que segue seu instinto, pelo menos na perspectiva freudiana. Por certo, isso ajudou a sexualidade da época, na verdade, a romper com os padrões repressores, a fazer valer os seus direitos e a reagir contra o forte recalque sexual. Contudo, para uma mulher, ou para melhor compreensão da sexualidade humana, o conceito de pulsão sexual não traz nenhuma contribuição. Se observarmos os animais, veremos como cavalos, cães e gatos fazem sexo e depois constataremos que neles são muito poucos os sentimentos que desempenham algum papel nessa relação. O cavalo não se apaixona pela égua antes de cobri-la, só faltava essa, E também não lhe pergunta se pode fazer, não há consentimento nenhum. Nesse caso, o sexo serve principalmente para a reprodução, sendo determinado pela pulsão, mas nos humanos não. Já com os seres humanos a história é outra. Primeiro, teoricamente, nos apaixonamos para depois cairmos aí um em cima do outro, Nós, seres humanos, nos amamos tanto psíquica quanto fisicamente por anos, até por décadas. Desfrutamos do sexo com outra pessoa com a qual somos unidos por um sentimento íntimo que cresce ao longo de um extenso período. Quase sempre os sentimentos estão em jogo quando as pessoas fazem sexo, pelo menos entre humanos. Isso não exclui o fato de que algumas vezes elas sejam capazes de separar sexo e sentimento, Rita Lee que eu diga, Ela diferenciou amor e sexo como 2 coisas distintas e, de fato, principalmente para os homens que sabem separar essas 2 caixinhas assim. Mas não é fácil fazer isso. Não é de admirar que no chamado sexo ocasional, muitas vezes o álcool e as drogas eles entram em campo. Sem esses auxílios dessas drogas para poder possibilitar um encontro sexual desprovido de sentimento ou com pouquíssima participação emocional, mesmo em nossa cultura tão liberal, raramente se chegaria ao puro sexo ocasional ou sem compromisso. Gostou do conteúdo? Então curta, comente, compartilhe e salve para poder assistir novamente numa outra oportunidade. Hasta la vista, Bibs, e até a próxima.